Olá, gente linda do meu canal. Hoje eu vou estar com uma receita um pouco diferente. Eu vou estar ensinando a fazer o pão de queijo para os brasileiros que moram na Itália e às vezes quer fazer e fica na dúvida. Eu vou falar para vocês como eu faço e fica muito bom. Foi muito difícil eu conseguir ver quais eram os ingredientes que davam certo, principalmente quando se trata dos queijos, né? Eu para o queijo, como não tenho o queijo curado, né, do Brasil, que nós conhecemos para fazer o pão de queijo, então eu uso o parmegiano, né, que é o parmesão. Para dar um sabor do queijo curado, eu compro esse queijo aqui, o provolone, que eu vou estar mostrando para vocês qual é o nome bem direitinho. Eu costumo comprar esse, Biscotti Affumicati. Deixa aí, que dá um sabor melhor, que você lembra muito bem o pão de queijo do Brasil. Aí eu uso também um pouquinho desse queijo aqui, como é o nome dele? Aqui se diz esse nome aqui, né? Mas depois eu coloco aí na descrição qual é o nome desse queijo mesmo, que no momento eu não estou me lembrando, tá? Então eu uso também um pouco. No total eu vou colocar uns 250 gramas de queijo, 300 gramas, para 500 gramas de polvilho doce, que é o protagonista, né? Acrescento também 2 colheres do polvilho azedo. Isso vai fazer com que o seu pão de queijo não murche depois de assado, tá? Isso foram experiências e também eu vi um mineiro ensinando isso e eu testei, realmente fica muito bom. E eu não gosto mais de fazer sem um pouquinho do polvilho azedo. Uso também o leite de vaca, né? O leite integral, o óleo girassol, né? E uso também os ovos. E vamos ao passo a passo da receita. Observe bem para que o seu pão de queijo fique tão bons quanto os meus. Não tem erro, gente. Inicie ralando os queijos, né? Todos eles. Depois eu pesei 250 gramas, mas você pode até colocar um pouquinho mais ou menos, conforme o seu gosto. Eu mexo bastante, né? Porque vira um mix de queijos, então eu mexo bastante e agora eu começo unindo todos os ingredientes secos, né? Coloquei a polvilho azedo, 2 colheres, o doce. A colher de sal, eu coloco, né, o sal fino e uma colher rasa, tá? Não precisa você colocar mais do que isso, não corre risco que é salgado. Mas se você gosta dele mais salgadinho, ok. Aí eu misturo bem para que venha unir todos os ingredientes secos. Levo ao fogo o óleo, o leite e a água. Gente, não se preocupe com quantidade, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? E deixo ferver até levantar fervura, tá? Não basta mornar. Aí você desliga o fogo. Essa parte é importante porque você vai escaldar o polvilho. Gente, eu vou fazer essa parte aí sem cortar o vídeo. Vou só acelerar para que vocês vejam detalhe e não errem, porque era o que me deixava com medo de fazer o pão de queijo, essa parte de escaldar o polvilho. E aí eu vou mexendo primeiro com a colher, depois com as mãos, até que esfrie. Eu tenho certeza que todo o polvilho foi escaldado, ele vai ficar seco, meio granulado assim, mas é normal, você vai, né, mexendo com as mãos, que isso vai fazer estar bem soltinho e enquanto isso já vai esfriando. Se é onde você mora é um pouco quente, você pode fazer no local mais frio, do lado de fora, ou esperar mais tempo. Mas eu vou só mexendo assim com as mãos e já está frio. Porque quando você coloca os ovos aí, como eu estou colocando, é importante que o polvilho já esteja frio. Eu coloquei 2 ovos e no final coloquei 3 ovos para essa quantidade. Geralmente é a quantidade certa que eu uso de ovos para fazer quando eu faço o pão de queijo.
Então eu vou mexendo bem com as mãos. Vocês veem que dá pra ver que fica uma massa assim meio grudenta. É normal, tá? A gente pensa até que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Continue aí fazendo a sua massa com fé, que vai dar certo. Quando você começa a colocar o queijo ralado, é que você vai ver que vai virando uma massa. Começa a desgrudar das mãos e você continua ali amassando, que vai dar o ponto de você enrolar seus pães de queijo. Uma coisa interessante é, se por um acaso, depois que você colocou os ovos, continua ainda um pouco mole, não acrescente mais polvilho, tá? Você pode untar as mãos para que poder sovar a massa, unindo os ingredientes. Ou eu geralmente, se eu ver que ele continua um pouquinho mole, eu acrescento um pouco do queijo ralado, tá? Nunca o polvilho, que aí pronto, já vai dar o ponto com o próprio queijo ralado. Como vocês estão vendo, ó, a massa não gruda mais na minha mão, olha, tá vendo? Não gruda mais. Agora eu já vou começar a enrolar os meus pães de queijo. Eu costumo pesar, eu deixo em torno de 25, 26 gramas, somente para na hora que eu for assar, não correr o risco de um assar primeiro do que o outro. É somente por isso, tá? Que eu vou fazendo um a um e pesando. Toda aquela massa deu para 2 bandejas dessa, deu em torno de 1,5 kg, 1,5 kg. Eu pesei, mas deu mais ou menos isso, tá? Aí eu vou enrolando um a um, colocando, como vocês estão vendo, gente, foi totalmente sem corte esse vídeo. Ó, quando eu termino toda a massa, então o que eu faço? Eu não vou assar todo esse queijo, né? Esse pão de queijo, porque é muito. Então eu vou fazer o seguinte, como vocês vão ver agora no vídeo, ó, depois que já está pronto, eu coloco no tabuleiro, coloco dentro do freezer e deixo ficar congelados. Quando congela, eu coloco assim em saquinhos, mantenho dentro do freezer, para que assim, na hora que eu quiser comer um pão de queijo, eu já tenho ali pronto. Olha só, você pode manter assim, ó, sem risco nenhum. Você só não pode deixar fora, né? Você só vai tirar quando você for colocar assim na forma. Eu costumo colocar no papel manteiga e levo ao forno pré-aquecido a 200 graus. E quando ele já está começando a dourar, eu baixo a temperatura para 180 graus. Geralmente em 25, 30 minutos já estão prontos. E olha só que maravilha. Ele fica assim, ó, não murcha, isso aí eu garanto para vocês. Fica crocante, por dentro ele fica macio, como todo pão de queijo. Olha só, você vai amar esse pão de queijo. E se você gosta de receitas assim, curte, compartilha e bom apetito!